fazendo nesse momento, né? Então a gente tem isso, mas é um momento que a gente consegue fazer e contribuir, né? Então depois eles conseguem assistir aí de forma gravada, tá? Então pode ficar à vontade. Obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço, Matheus. Obrigada. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. O Matheus falou muito bem, introduziu muito bem esse mundo das finanças. Já faz um tempo que eu trabalho com isso, trabalho como consultora financeira, sou contadora por formação e trabalho com a área odontológica, ajudando dentistas, né, ou clínicas a performar nessa área financeira. Eu vou fazer uma apresentação aqui, eu fiz um slide, depois o Matheus pode até compartilhar, para facilitar para vocês. Tá. Então você vai compartilhar agora? Vou compartilhar agora, pode? Tá, pode sim, eu vou te falar a hora que estiver aparecendo aqui. Tá bom. Isso. Ainda não está aparecendo, tá? Aí, agora sim. Uhum. Beleza. Só está aparecendo, na verdade, a nossa chamada. Abre o documento aí. Ou ele já está aberto? Aberto, não foi? Tá aberto? Ah, então ele foi a outra guia. Ai, deixa eu ver agora. Volta lá na onde você tinha clicado. Fazer de novo, só um pouquinho. Quando você for selecionar ali a parte de compartilhar, coloca o... Aí, agora sim. Foi? Agora está aparecendo só a sua apresentação mesmo, tá? Tá certo. E aí a gente fala sobre lucratividade, né? E por que lucratividade? Porque a lucratividade é o que mede o resultado de uma empresa. Mede tanto o faturamento, se o faturamento está bom, mas mede também os custos e as despesas, se eles também estão sendo efetivos. Quanto mais lucro, melhor a gestão da empresa. Eu não posso aqui. Aí. E aí um pouquinho de mim. Então, meu nome é Analita, pode me chamar de Ana. Eu tenho 3 filhos, tenho a Sofia, o Isaac e a Helena. Empreendo há 11 anos, sou contadora, trabalho com consultoria na área de modelagem de negócios, tributário e finanças. Hoje tenho a startup Countfly, que eu vou falar um pouquinho sobre ela depois no final. Tenho um escritório de contabilidade tradicional, sou graduada em contabilidade, estou graduando Direito e sou especialista em Direito Empresarial, Controladoria e Finanças. Como é que o meu mouse aqui não está passando certo? E aí, vamos falar da área odontológica, né? Então, hoje são 320 mil dentistas registrados no Conselho Regional de Odontologia, e esse número, ele coloca o Brasil entre os países com mais número de dentistas no mundo. Ana, isso é ruim? Não, isso não é ruim. E a gente vai entender por quê. Antes da gente falar da empresa, a gente precisa falar do empreendedor. Normalmente, as dificuldades são mais do empreendedor do que da própria empresa. Então, qual que é o problema do empreendedor? Falta de foco, né? Ele quer fazer multitarefas ali, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Procrastinação é uma coisa que acontece muito, principalmente com as áreas que você não gosta, por exemplo, a financeira, né? Então, você dá prioridade para aquilo que te dá prazer, para aquilo que é mais gostoso de fazer, e aí, quando é essa área, tem que abrir uma planilha de Excel, ou tem que abrir um sistema para fazer gestão financeira, isso já é chato, eu não vou fazer. E aí, procrastina essa função. E querer atender a tudo e a todos. Esse eu acho que é a principal dificuldade da empresa. Depois ela é um problema do empreendedor e depois ela vira um problema da empresa. Não está passando certo aqui, deixa eu passar por aqui. E aí, como que eu posso descobrir, né, para quem está começando ainda, quem graduou agora na odontologia e vai começar a trabalhar, a pensar numa especialização, como que eu posso pensar isso? Aqui, se vocês não conhecem, é uma ferramenta que chama SWOT, análise de SWOT, depois vocês podem pesquisar mais sobre ela. Ela vai falar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e os riscos. Aqui a gente usa o SWOT para a área pessoal, então você vai pensar para você, o que te faz bem, o que te diferencia dos outros profissionais, dos outros dentistas, quais são suas melhores qualidades, e aqui nos pontos fracos, o que você precisa melhorar
os recursos que são adequados e o que os outros fazem melhor que você. E as oportunidades, quais são os seus objetivos, as demandas que estão mudando no mercado, porque é um mercado que muda muito, e como pode ser melhorado. E os riscos, que bloqueios você está enfrentando e que fatores estão fora do seu controle. Eu vou dar um exemplo prático aqui de uma dentista recém-formada, né? Ela fez 5 anos lá de odontologia na UEL, e no último ano ela começou a ter esse impasse. O que eu vou fazer? Qual vai ser minha especialização? Como que eu vou sair para o mercado de trabalho? Até então, só fazia graduação, né? Porque a graduação na UEL é integral. E aí ela saiu com esse impasse no 5º ano, e ela começou a trabalhar a análise de SWOT. A gente se encontrou numa consultoria que eu faço um trabalho na Prefeitura de Londrina. A gente se encontrou ali e a gente começou a fazer análise de SWOT. E foi muito legal que ela foi se encontrando quanto profissional e pensou na especialização dela. Então, através dessa análise de SWOT, ela anotou tudo, né, fez os exercícios certinho e entendeu qual seria a especialização. Então, foi bem bacana, foi uma experiência, assim, muito positiva para ela. Daí ela fez a separação do marketing, né, a doutora com a pessoa física, né, então o Instagram, o Facebook dela tem o da vida pessoal, da vida particular, e tem um do Instagram, Facebook, da vida profissional, do que ela quer falar, sobre o que ela quer se posicionar, como ela quer se posicionar. Ela se identificou mais com a área de implantes dentários, com a área de idosos. Então, é onde ela quer trabalhar. E ela começou já a fazer essa trilha. E foi muito bacana, isso aconteceu ano passado. Do ano passado para cá, ela já teve um crescimento, tanto de faturamento quanto profissional. Eu estou com problema nesse slide. E aqui a gente vai falar agora de finanças pessoais. Então, como que eu quero ter organização nas finanças da empresa se eu não organizo as minhas finanças, se eu não organizo o meu dinheiro? Essa referência aqui, ele é de um livro, tá? Chama O Poder da Ação. Eu uso bastante, eu acho bem prático e bem fácil para organizar as contas, que basicamente 60% do dinheiro que você ganha precisa ser para contas fixas da sua casa. Água, luz, telefone, aluguel, prestação da casa, prestação do carro, as contas fixas. E o restante você vai dividir em poupar, investir, se pagar, que seria aquele dinheiro para você começar a ter essa relação, é um dinheiro psicológico, né, de você ter ele na sua mão mesmo, em formato de dinheiro. Abundar, que seria para fazer algo supérfluo, e doar, né? Doar para alguma instituição, ajudar o próximo. Então, esse método é um método que eu gosto bastante, ele está no livro Poder da Ação, depois vocês podem pesquisar, e vale muito a pena a leitura. Eu estou com problema nesse slide, ele não está passando. Tem um livro muito bom também que vai bem de encontro com isso, que é aquele Pai Rico, Pai Pobre, né? Daria até para fazer um Clínica Rica, Dentista Pobre. Porque normalmente o que acontece? Ou um fica rico, ou o outro eles acabam tirando tudo dinheiro de uma vez e não tem margem, né? Então daria para fazer um assim também, tá? Depois você me chama pra gente fazer um. Tá bom, vamos sim, Matheus. Pode passar. Mas é basicamente isso, né? Não tem como você ser desorganizado e a sua clínica, a sua empresa ser organizada. Dificilmente isso vai acontecer. Normalmente, quando você é desorganizado, a clínica ou a empresa, ela é também desorganizada. Né? Então, mistura tudo, mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, e tudo isso tem um impacto, claro que tanto na empresa, quanto na pessoa física também. Às vezes parece que você está recebendo muito, mas a hora que você vai ver, você está tirando de coisas que você deveria pagar na empresa. Quem nunca teve aquela situação de, nossa, achei que tem muito dinheiro aqui, né? Aí a hora que vai ver é porque alguma coisa esqueceu, né? Esqueceu de pagar alguma conta. Esses dentistas também, agora tá mudando um pouco, mas é que era zero noção, né? Quando eles saem da faculdade, zero noção de empresa, zero noção de finanças, zero noção de tudo. Então, eles saem dentistas, mas, na verdade, quando eles vão montar um negócio, eles já não são mais dentistas, eles são empresários, né? E isso acaba, querendo ou não, dificultando muito a vida deles.
Porque eles saem, por exemplo, achando que faturamento é lucro. Sim. Mistura os dois, né? Daqui a pouco você vai falar um pouquinho disso também, mas acabar misturando os dois. Isso. E querendo ou não, se ficar com essa ótica, se ficar achando isso e criar, de repente, uma conta pensando que aquilo tudo é um dinheiro que vai entrar, provavelmente vai ter problemas aí na hora, né? Mas Sim. beleza, pode seguir aí. Mas, Matheus, pegando a sua fala, a gente trabalha muito agora, né, com finanças na faculdade, com empreendedorismo na faculdade. A gente fez parceria com algumas faculdades que tem o curso de odonto, né? E já estamos trabalhando isso com projetos paralelos dentro da universidade, para começar a falar sobre isso, né? Porque isso é importante, e os professores também entendem o quanto falta isso na grade curricular. E aí, sobre como que você pode organizar isso, como que você pode achar um caminho para isso, né? Então, ter o hábito de estudar, de entender, educação é muito importante, e entender como resolver o problema das dívidas, né? Então, aqui o que o Matheus falou, né, que a formação de odontologia, ela tem um investimento muito alto, ela custa muito, né? Quem fez o EL, então, fez período integral sem poder trabalhar e teve todo um custo com o equipamento, mas saem da faculdade sem saber fazer a área financeira, entender da área financeira, e às vezes algumas pessoas que a gente já encontrou aqui saem com dívidas, né, da própria faculdade, porque financiou, enfim. Então, são coisas que infelizmente acontecem, e muitas vezes é por conta da educação. Especializações e treinamentos contínuos, então investir em curso, especialização, treinamento, entender como fazer essa gestão, né? Eu brinco com o pessoal que a finanças, ela é o cérebro, né? E o vendas, o marketing é o coração. Então, um não trabalha sem o outro. Ou você tem uma boa gestão financeira e um bom marketing, uma boa vendas, ou esse organismo, né, chamado empresa, não vai trabalhar bem. E aqui na parte de contabilidade, né? Então, impostos e contabilidade. O que eu vejo muito é a falta também de compreensão sobre essa área tributária. Ela é difícil? É. Só que vocês vão ver mais para frente, que eu vou mostrar um exemplo de precificação, que ela está compondo o preço. Então, não tem como você simplesmente ignorar, né? Ela existe e ela precisa ser repassada para o cliente. O que é imposto? O imposto é custo e ele é um repasse para o cliente. Então, você precisa ter essa compreensão. Marketing e aquisição de paciente. Então, né, o Matheus sabe melhor do que eu para falar sobre isso, mas é super importante ter uma gestão de marketing, de aquisição de clientes de forma recorrente, para que a sua clínica não tenha problemas financeiros por conta de venda. Pessoal, o dentista gosta de viver de indicação, né? Aí quando tem um mês mais fraco, fica desesperado, né? E uma coisa, né, pessoal, também a gente recebe, infelizmente, muitos clientes, ou felizmente, né, muitos clientes que só deixam para falar com a gente em último caso, tá? Se tiver alguém aqui, não fica bravo comigo, mas não deixe, gente, não é recomendado, tá? Então, assim, a gente, por exemplo, se é a última cartada, por que não trabalhar antes, né? Porque às vezes não é todo mundo que vai ter, no caso, logo no primeiro mês, um resultado que seja expressivo, né? Então é importante, a gente trabalha com pessoas reais e com uma plataforma. E aí, se, por exemplo, não acontecer, né, ou se empatar, né? Então deixa sempre, coloca isso como uma coisa que é constante, você sempre vai precisar. Hoje o marketing, de certa forma, ele virou commodity. Toda clínica, igual eles saem lá agora, igual essa parceria que a Ana fez, todo mundo que está saindo lá da faculdade já tem essa noção e tem noção, provavelmente, que vai estar nas redes sociais. Tanto que tem muitos dentistas que saem da faculdade, só que antes mesmo deles terminarem, já criaram um perfil nas redes sociais, já foram criando algumas coisas para quando sair, eles já tinham em mente montar a clínica, já não começaram do zero, né? Então, hoje, quando eles saem com essa mentalidade de já ter uma clínica também dentro das redes sociais, eles já saem na frente de muitas pessoas, de muitas empresas, né? Porque na rede social você primeiro precisa parecer bom. E as pessoas compram muito isso, né? Então, o que acontece? Eles já saem com a mentalidade de tem que investir na rede social e já sai, às vezes, faturando mais do que muitas outras clínicas, porque a rede social ela traz uma grande escala de novos clientes,
né? Então, enfim, só tomem cuidado aí para não deixar sempre para a última hora, porque é importante, você vai ter uma linha de aprendizado também, né, desses pacientes, então é importante, quanto mais tempo vocês puderem para, enfim, investir em marketing, melhor para vocês também, tá? Perfeito. E como que fica as finanças da empresa? Então, fui lá, fiz minha tarefinha de casa, arrumei minha casa, né, arrumei minhas contas, como que eu vou organizar agora as finanças da empresa? Primeiro, gente, é entender quem é o cliente seu. Então, assim, o que eu falei lá no começo, voltar no primeiro slide lá, né? 320 mil dentistas no Brasil. Qual que é o problema? O problema é que todo mundo quer atender a todos, e quem quer atender a todos não atende ninguém. Então, o detalhe aqui da empresa é quem é o meu cliente, qual é o perfil do meu cliente, qual especialização eu quero fazer, como que eu vou me posicionar. Vai falar alguma coisa, Matheus? Desculpa. Não, acho que deu um eco só aqui da Ah, tua... tá. Então, como eu vou me posicionar como o melhor profissional daquela área? E aí, demonstrar isso para o meu cliente, né? Olha, eu cobro tanto, mas eu estudei tanto para isso, né? Eu tive todo esse histórico para chegar aqui e te atender. Então, eu sou o melhor profissional dessa área, eu sou especialista nessa área. E pegando esse gancho, Ana, vamos imaginar que hoje os dentistas eles gostam muito de vender implante. E o que acontece? O paciente de implante é um ticket mais alto, só que ele também vai ser ainda mais exigente. Está falando de cirurgia, isso e aquilo, público mais de idade, então eles são bem desconfiados. E eu, no lugar deles, também seria, né? É normal. E aí o que acontece? O dentista, o implante, no caso, na maioria das vezes, desses dentistas que só vem buscando por implante, o que acontece? Não é a especialidade dele, e aí eles querem vender o implante porque tem um ticket mais alto. Só que não é a base deles, né? Onde eles têm mais, de repente, conhecimento, né? Aí a gente pergunta, mas quantos implantes você já fez, né? Não, aqui na clínica ainda não a gente quer iniciar isso com o marketing. E aí chega um paciente da rede social, que é totalmente diferente do que eles estão acostumados a atender normalmente, e eles não conseguem, de repente, vender para esse paciente. Por quê? Porque é diferente do que eles estão acostumados a atender. E aí é um paciente mais também desafiador, que busca preço, isso e aquilo. Então, o que eu quero só dizer com isso? Que, às vezes, o paciente ideal para vocês não é o implante, só o implante, porque ele tem um ticket médio mais alto. O melhor procedimento para você é aquele que você, de repente, tem a melhor margem, ou que mais sai, né, o que você tem mais facilidade de vender, porque às vezes compensa mais você trabalhar com outros procedimentos que você tem uma margem melhor, que você já sabe vender, do que focar só naquele que tem um ticket médio alto, só que daí quando chega você não consegue vender, né? De repente porque ou não tem ali o costume, porque são, querendo ou não, negociações diferentes, né? Então isso é muito importante a gente reforçar aqui também, tá? Porque o ideal, né, é sempre vocês trabalharem com aquele procedimento que é o carro-chefe de vocês, seja ele qual for. Não, perfeito, exatamente isso. Até voltando nessa moça que a gente atendeu ano passado, né, que fez todo esse processo desde o início da faculdade ali, né, desde do início do empreendedorismo, quando vou trabalhar com implante, como que vai ser isso, né? Quais vão ser os desafios que eu vou encontrar? Porque qualquer lugar, vamos supor que você decida trabalhar com o público infantil, com crianças, você vai ter um desafio ali para quebrar, né? Porque daí você vai lidar com os pais, enfim. Então, todos eles vão ter algum desafio. E aí a gente mapeou os desafios e aonde ela precisava pensar para resolver os problemas. Então, eu gosto muito de trabalhar com idoso, né? É um perfil de pessoa que eu gosto de trabalhar, mas quais são as necessidades? Quais são os desafios que eles têm? Como que você pode resolver os problemas deles, né? Então, vamos pensar aí numa aposentadoria média no Brasil. Hoje as pessoas se aposentam com um valor muito pequeno, salário mínimo, um salário mínimo e meio, mas e daí? Como que você vai fazer encaixar o procedimento na aposentadoria dessa pessoa? Né? Então, ter esse olhar para o cliente, para o público que você desejou atender. E aí, aqui na pessoa jurídica, mas também é possível fazer, né, na pessoa física,
Separar custos e despesas, tá? Então, aqui na pessoa jurídica, a gente vai fazer isso, e isso aqui é regra, gente, não tem como pular, tá? Por quê? Porque depois, para fazer precificação, vocês vão precisar disso. Lá na frente eu vou mostrar, e vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Então, separa os custos e as despesas para saber margem de contribuição de cada produto ou serviço, ponto de equilíbrio da sua empresa, o preço correto do seu produto ou do seu serviço, ou saber onde cortar gastos. Quer ver um exemplo assim bem prático que acontece? A gente faz essa separação de custos e despesas, e aí a gente entende o que é custo. Custo é aquilo que está diretamente ligado ao produto ou serviço que você vende, né? Então, no caso do dentista, custo pode ser a máscara, pode ser a luva, coisas que estão diretamente ligadas ao paciente. E despesas, o aluguel, o telefone, coisas que você, que se ficar sem, o paciente vai ser atendido de qualquer jeito, né? Você vai ter aonde atender ali aquele paciente. Então, isso é despesa. E aí, a hora que a gente vai olhar, a gente percebe que a despesa representa 60% do faturamento. Aí você fala, ué, mas é o custo que tem que representar 60% do faturamento. Por quê? Porque você está investindo dinheiro para melhorar o atendimento do seu cliente, do seu paciente. Quando a gente faz uma análise financeira e vê que tem mais despesa, né, que a despesa é maior do que o custo, aí você já vê que tem problema nessa empresa e que ela precisa melhorar a gestão de custos e despesas, precisa organizar a casa, gastar mais com aquilo que é para o paciente e gastar menos com aquilo que não é para o paciente. E aí, né, falando de custo, então, é o dinheiro que sai ou que saiu do caixa da sua empresa e que está diretamente ligado com o serviço que você entrega. E a despesa é gastos administrativos, né? Que mesmo com o paciente ou sem paciente, você vai precisar pagar. E aí a gente ainda tem a gente pode ainda afunilar esse conceito, que seria custos fixos ou despesas fixas, custos variáveis ou despesas variáveis. E também ela vai estar diretamente ligada ao serviço. Ana, muita coisa, muito difícil, muito complexo. Como é que eu faço? Se você conseguir separar custo e despesa, já está legal. Já é um bom começo, tá? Aí entender essa regra de custo fixo, despesa fixa, aí você pode depois procurar mais material e mais conteúdo sobre isso para deixar o seu financeiro mais organizado. Mas separando custo e despesa já vai ser bem legal, você já vai ver um resultado bem positivo. Bem, livro caixa. O que é livro caixa? Eu gosto muito de trabalhar com papel, tá? Então, para quem está começando, né, vamos supor que tem aqui dentistas que acabou de sair da faculdade, está empreendendo agora. Vai na papelaria, tem um caderno que chama livro caixa. Você compra esse caderno, ele já vem com essas listras, ele já vem com a coluna e ele já vem com as linhas pronta. E aí você vai anotar. Anota tudo. Ah, Ana, eu paguei combustível para ir, né? Normalmente quem começa não tem clínica, vai atendendo na clínica de outras pessoas. Paguei R$20 para ir na clínica do fulano, R$30 para ir na clínica do ciclano dar atendimento. Então, anota tudo. Anota todos os custos, todas as entradas e todas as saídas. Por quê? Nós vamos conseguir entender, né, a realidade do financeiro da sua empresa se você anotar tudo. Se a gente conseguir ver isso em algum lugar. Ana, eu prefiro o Excel. Ótimo, dá para trabalhar no Excel, dá para trabalhar no Google Sheets. E tem as ferramentas de tecnologia, né? Como a Countify, a gente trabalha com uma ferramenta de gestão financeira e isso tudo aqui é de forma automatizada. E aí, vamos falar da tão temida precificação. Todo dentista tem medo quando chega nesse slide. Eu já fiz algumas palestras presenciais e é possível ver assim nos olhos das pessoas a dificuldade que eles têm para entender isso daqui. Precificação. Na área odontológica, a gente está falando de serviço. E o que é serviço? É conhecimento. O que eu estou oferecendo para o meu paciente é o conhecimento de anos de estudo que eu tive, né? Então, isso tem um valor, isso tem um preço. E como que eu faço isso?
Então, aqui nós vamos começar considerando o investimento na graduação. 60 meses de graduação, coloquei aqui um valor médio de mensalidade de R$ 1.500, deu R$ 90.000. Despesas e custos variáveis por paciente, né? Lembra que a gente está falando que toda vez que for variável é o paciente, toda vez que for fixo é aquilo que está ali todo mês, dependente se tem cliente, né, paciente ou não. Variável por paciente, R$ 20. Aqui a gente está considerando máscara, pasta de dente, despesas e custos fixos, aluguel, água, luz, R$ 1.000. Tempo disponível que eu vou atender na minha clínica ou na clínica de terceiros. Qual que vai ser o tempo que eu estou disponível? Aqui toma muito cuidado, tá? O que eu vejo na prática. Muitos dentistas acabam se perdendo, querendo trabalhar 12 horas por dia. Primeiro que ele não dá conta, primeiro que ele precisa comer, ele precisa descansar, e ele precisa se especializar. Então, que horas que ele vai estudar para ser melhor, se ele está atendendo 12 horas por dia? Então, toma muito cuidado com isso, tá? Principalmente aqueles dentistas que estão começando e trabalhando em clínicas de terceiros, eles começam a fazer uma rotina de uma carga horária muito alta e esquece da especialização, esquece do estudo. Porque se você estudar, você aumenta o valor do seu investimento em educação, ou seja, você aumenta o valor da sua precificação, tá? Então, tempo disponível aqui, eu deixei 6 horas, vezes 21 dias úteis no mês, 126 horas no mês. Aí, oferta e demanda no seu segmento e o preço médio. Então, aqui vai começar a mostrar alguns valores. 90.000 dividido por 12, 7.500 dividido por 126 horas, R$ 59 a hora. Vamos supor que você queira o investimento da graduação em 1 ano, tá? Essa é a ideia, porque depois já precisa pensar numa especialização, né? Precisa melhorar isso. R$ 1.000 de fixo, dividido por 126 horas, R$ 7,94 por hora. R$ 20 por paciente de custo variável, esse é um valor cheio mesmo. 59 mais R$ 7 mais R$ 20, R$ 87 o custo da minha hora. Aí eu escuto, principalmente os professores da área de odontologia, falando que tem alunos que saem da faculdade e saem para trabalhar R$ 70 o dia em algumas clínicas. Aí eu te falo assim, não paga nem o custo da sua graduação, né? Então aqui ficou muito claro isso. Mas aí, beleza, 87 é o custo. Aí eu vou colocar a margem do meu lucro. E aqui, nesse caso, eu quero colocar uma margem de 30%. Como que eu faço isso? Eu faço uma regra de 3. R$ 87 equivale a 70%, X, né, que daí seria o valor, 30%. Nesse caso, X é R$ 37. Então, o preço total, né, do meu serviço, o valor total do meu serviço, da minha hora, é 87 mais 37, que nesse exemplo aqui dá R$ 124,94. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida aqui, quer falar? Eu aposto que a cabeça agora dá uma fervida, né? É muito número. Uhum. Mas pelo menos eu acho que ficou bem claro assim também. Depois vai ter o material que eu vou deixar disponível ali para eles. Mas pelo menos assim dá para eles entenderem, para quem ainda não sabe o custo hora e coisa do tipo, já dá para dar uma calculada, né, com algumas coisas, com algumas informações. Mas isso é muito importante, gente, porque até quando vocês não têm os pacientes dentro da clínica de vocês, vocês têm um custo, entendeu? Então vocês precisam dar um jeito de sempre colocar pacientes ali. Porque hoje, por exemplo, por que algumas franquias conseguem, né, fazer um preço menor? Porque eles têm já dentro da precificação deles ilustrado qual que é o custo hora. Já tem, por exemplo, vou montar a clínica com um monte de cadeira, que eu vou ter de repente mais opções ali, outros procedimentos, outros profissionais para diminuir o meu custo. Perfeito. Então é por isso que eles conseguem viabilizar de repente o procedimento. Eles já pensaram no negócio deles
baseado nessas informações. Então, olha a importância da precificação. A gente sabe que é complexo, a gente sabe que não é o assunto mais legal do mundo, né? Mas, gente, vocês precisam disso se vocês querem ter sucesso. Porque depois, assim, hoje tem ferramentas, né, Ana, que facilita muito a vida. Então, vocês não precisam ser especialistas no assunto, é só ter uma noção, mesmo que básica, do que vocês precisam, que assunto que é relevante, que é importante eu ter. Porque é igual marketing, todo mundo aqui tem total capacidade para fazer o marketing dentro da própria empresa, tá? Porém, dá muito trabalho. Aí o dentista vai parar tudo que faz para ir lá e cuidar do marketing. Mesma coisa com finanças. O dentista vai parar tudo que ele faz para fazer isso. Não, ele pode contratar terceiros, né? É por isso até que a gente existe, né, Ana? Sim. Então, o que é importante? Pelo menos você ter uma base do conhecimento, do conteúdo, para você entender, para você ficar por dentro, para você saber, de repente, até você como técnico, o que você pode melhorar, mas, de fato, de repente, algumas coisas você vai terceirizar. Só que não tem como você terceirizar para passar, de repente, uma informação que, de repente, nem você sabe. Fica mais difícil, né? E aí, se é aquela coisa, se ninguém sabe para onde vai, né, qualquer caminho serve. Perfeito. Uma coisa que os clientes falam muito é sobre o equipamento que é usado nessas clínicas que cobram muito barato, né? Então, eles usam equipamentos e materiais de baixa qualidade. Então, você sabendo isso, o que você precisa dizer para o seu paciente? Falar, amigo, olha, beleza, o meu preço é maior do que aquela outra clínica que você foi. Mas você sabe o material que eles usam? Eu só uso material de primeira linha. E você sabe qual material eles usam? Eu sei, o material que eles usam é esse, que daqui uma semana sua obturação vai cair. Né? Alguma coisa vai acontecer que você já sabe. Então, é para isso que serve também, para você negociar com o seu paciente, para você mostrar. Porque nós, pacientes, né, e aí eu vou colocar junto aí nessa classificação de pacientes, nós não sabemos, né? Nós não entendemos. Então, eu ir na clínica do José e na clínica da Maria, para mim é tudo igual. Os dois são dentistas, são formados em odontologia, tudo igual. Quem sabe o detalhe? Quem sabe o por dentro ali do que acontece nas clínicas? Vocês. Né? Então, é vocês que precisam passar isso para nós. Olha, eu faço um valor de R$124 por hora do meu procedimento, por quê? Porque aqui eu pago um aluguel, eu pago uma água, eu pago uma luz, eu tenho os melhores materiais do mercado na área de odontologia, entende? É diferente. Quando você vai negociar com o paciente, você sabe o que você tá pagando ali e o porquê do seu preço. E aqui uma frase motivacional. O sucesso não é uma meta, mas uma jornada de aprendizado, resiliência e perseverança. Bem, eu quero deixar para vocês aqui um diagnóstico financeiro gratuito para quem quiser colocar seus dados ali. A gente fez um Google Forms, montou um Google Forms, e aí você pode colocar os dados da sua clínica e a gente vai entregar um diagnóstico financeiro gratuito para todo mundo que está aqui nessa aula. A prospecta pode se cadastrar lá também? Por favor. Por favor, terei o prazer de fazer o diagnóstico de vocês. Ó, responsabilidade, hein? Pode mandar. Faz muito tempo que eu tô nisso. Tem coisa, é que nem aquela coisa do custo e despesa que eu falei lá atrás, né? Tem coisa que só de bater o olho ele já fala, eu já sei onde você tá errando. Ô, Ana, e como é que funciona esse diagnóstico no caso, por exemplo? Como que funciona assim? Eles ganham, você vai avaliar um pouco o negócio? Isso, eu avalio as informações que ele vai colocar, né? Dentro desse QR Code tem um Google Forms. Aí ele preenche lá o Google Forms, faturamento, despesa, custo, né? Coloca todos os dados da empresa dele, que na realidade é isso aqui, né? Às vezes só de preencher já vai falar, isso aqui eu não sei, né? Então, só ali a gente já consegue. Já tem alguma coisa, já tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Mas legal, então daí você consegue dar um norte ali mais ou menos para eles. Daí depois eu faço uma devolutiva pelo WhatsApp, né? Ou por e-mail, dependendo do contato que ele deixar ali. Aí eu faço uma devolutiva do que eu imagino que ele pode melhorar na empresa dele.
Tá, esse aí tá no material lá que você mandou, né? Esse QR Code. Tá, eu tirei um print no aqui depois, PDF. eu mando ali. Se vocês já quiserem escanear pra gente ali a informação também, fiquem à vontade, mas depois eu mando ali no material também do nosso grupo e tudo mais. E aí, Ana, normalmente o que eu faço? Eu coloco essa live naquela nossa comunidade que a gente tem e também na nossa plataforma de treinamento. Então, todo cliente que entra, por mais que ele não tá aqui hoje, ele vai ver lá, né, na nossa Universidade Prospecta, todo esse conteúdo. E aí, então, pode ser que chegue pessoas depois também. Tá? Então, só deixa planejado aí que isso pode acontecer também, Tá beleza? bom, pode deixar, vou Se Deus avisar a quiser, galera vai ser aqui. bastante. Tá? E, bom, Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, não sei se tem alguém Pode que quer fazer uma fazer. pergunta, tá, pessoal? Mas pode colocar aqui pode abrir o microfone, ou então colocar aqui no chat. Mas, Ana, eu queria que, de repente, pra gente, já que a gente está chegando aí no fim do ano, claro, tem a informação de precificação, tem informação de finanças, ter um relacionamento melhor com o dinheiro é importante, mas fora esses itens, mas dentro desse contexto, que dica que você daria de repente para fazer 2024 aí um ano ainda melhor para as clínicas? O que você pode enfatizar ali para eles? Anotem tudo. Esse é o segredo. Você só vai saber, às vezes as pessoas têm medo de anotar, e aí eu vou falar na pessoa física e na pessoa jurídica. Ah, não quero nem anotar porque eu não quero nem saber quanto que eu gasto. É pior. É melhor anotar. Faça a anotação, porque daí você vai saber exatamente aonde está o problema, onde está o gargalo e aonde você precisa cortar ou melhorar ou achar outra alternativa. Então, anotar é o primeiro passo e é o principal. Aqui a gente tem, a gente acabou não falando aqui, que é um pouquinho mais avançado, mas a gente tem o DRE, né? E no DRE, que no caso é um demonstrativo geral de resultado, o que a gente consegue com ele? Eu consigo ver, por exemplo, por que a gente coloca todo o nosso centro de custos, né, dentro dali, então eu consigo ver, pô, mês passado eu tive tanto de, sei lá, custos pessoais, enfim, departamento, pessoal, colaboradores, e aí esse mês veio muito maior. Então eu consigo ver com essa comparação, de repente, na onde que meu gasto está muito elevado, ou aonde está muito puxado, ou o que diminuiu. E na sua clínica também, às vezes, eu estou gastando muito, e o pessoal, igual vai ter o CIOSP agora, o pessoal adora fazer uma comprinha para deixar em estoque, né? Só que em estoque também, gente, É dinheiro dependendo, é parado. dinheiro parado. E aí, beleza, você aproveitou uma promoção ótima, também veio a Black agora, né? Só que seu dinheiro está ali parado, né? Sendo que, de repente, ele poderia ter sido investido em marketing, que vai trazer mais paciente para você, ou de repente em uma precificação que vai te dar uma lucratividade maior. Então só tomem cuidado com algumas coisas, porque estoque, no caso, se não aproveitado, ele vai ser dinheiro parado. E aí, dinheiro parado perde até para a poupança, né? Que vocês já estão, às vezes, até para a inflação, né? Então é para você tomar esse cuidado aí também, porque a gente quer que vocês tenham um ano, né, ainda melhor. E eu sempre gosto também de trazer algumas coisas práticas, né? Já que por enquanto ninguém colocou nenhuma dúvida ali. Mas, gente, peguem bem essa questão agora, aproveita mesmo essa reta final do ano, que vocês vão ter, de repente, um momento mais tranquilo se se aplicar para o seu negócio, e já tenta fazer tudo o que vocês precisam para o próximo ano ser ainda melhor. Então, de repente, cara, aproveita para fazer conteúdo, né? Por exemplo, a gente já deixar pronto para o próximo ano. Aproveita para rever as aulas, se for o caso, ou rever isso aqui, ou rever sua parte de precificação, né? Porque se você deixar para fazer isso lá em janeiro, a gente já sabe que não vai rolar, porque janeiro já volta de repente com a corda no pescoço, porque daí já tem um monte de outras contas para pagar, né? Então vai ser mais desafiador em alguns aspectos. Então já vai ter muita coisa para você colocar em dia de novo, né? Então a melhor situação no caso é sair daqui e já tentar praticar, né? Porque senão, de fato, se vocês ficarem colocando para frente, vocês não vão conseguir sair do lugar, né? E a gente sabe, de repente, que às vezes no Brasil a gente tem um cenário de empresa muito desafiador, né, Ana? Acho que você imposto, toda hora mexe, toda hora muda, às vezes para melhor, às vezes para pior, né? Então a gente tem algumas burocracias também que não ajudam tanto em alguns aspectos, né? Então é desafiador mesmo, só que também depende de você. Então hoje você já tem uma empresa, imagino que tenha sido seu sonho, já caiu nesse mercado, né? Já caiu nessa área, e agora você precisa se mexer, senão cada vez mais vai ficar mais difícil.
né? Então a gente tem, vai ter uma média bem alta aí de dentistas por mês, de novos dentistas, de novas clínicas também que abrem por mês, e tem aquelas clínicas que já têm esse conhecimento aqui, outras que ainda não, né? Então se tem toda essa galera que está entrando, é porque tem alguma demanda, né? A demanda ela Sim. existe, né? Então Não, tem com esse lado positivo certeza, também. Matheus. E eu vejo assim que o diferencial é a especialização. Se você se especializa e se posiciona como especialista naquela área, a coisa muda. É igual o nicho, né, Ana? Então, por exemplo, a Isso. gente poderia ser uma agência que atende todos os nichos. Só que, se eu foco apenas em dentista, a minha amostragem hoje é muito maior do que uma empresa que foca em tudo. Né? Perfeito, Porque perfeito. eu vou, conforme o tempo, cada vez mais tendo mais educação. Tem reunião que a gente faz aqui, que é uma consultoria, basicamente, para o cliente. Na primeira reunião, a gente já está dando soluções ali para ele que, de repente, nunca eu tinha passado para ele. Então, isso é importante, né? Na verdade, é uma assessoria. Então, a gente se preocupa, né, não somente em levar o paciente, mas também em levar um conteúdo que seja relevante para vocês, como a gente está fazendo agora, tá? Perfeito, exatamente isso. Bom, deixa eu ver aqui. Gente, alguém, como o tempo da Ana é mais corrido, então, também preciso dar uma liberada ali para ela. Mas, bom, eu queria saber se de repente alguém tem alguma dúvida, tá? Última chance aí para a gente passar. O que normalmente acontece também, tá, Ana? A gente sai da reunião, depois chove lá no WhatsApp, um monte de dúvidas. Normal, sempre acontece, tá? Mas eu espero que o pessoal tenha passado aí para você também, aquele diagnóstico, depois eu vou compartilhar com eles ali no grupo também, e como de costume, como agora também tem muitas pessoas que estão atendendo, inclusive pacientes nossos, né, nesse momento, então às vezes eles não estão conseguindo participar aqui, mas assim que a reunião estiver disponível, eu encaminho também para você, e para eles é natural que as pessoas vão vendo e tendo esse diagnóstico também, tá? Você quer falar um pouquinho da tua empresa, da Quantifly? É assim que pronuncia? Sim, a gente tem isso, é assim mesmo. A gente coloca muito conteúdo nas redes sociais, então tem o Instagram da Quantifly, tem o meu Instagram, Nalita Soto, depois se vocês quiserem me seguir lá, eu falo mais sobre empreendedorismo, falo um pouco de finanças também, mas na Quantifly a gente fala mais de finanças. E a Quantifly é uma plataforma de tecnologia que nasceu com o objetivo de ajudar as pequenas empresas nesse desafio que é fazer gestão e contabilidade. Então, nós unificamos as duas coisas, gestão e contabilidade, de forma online, através de uma plataforma. Vou deixar aqui para vocês os arrobas. Eu vou colocar depois lá na nossa universidade também, todo mundo que entra lá já vai ter acesso a essa informação, mas é importante, né, Ana, porque as pessoas, elas, como a gente falou, né, elas saem ali da faculdade, vão abrir a empresa delas, que normalmente é o sonho, só que daí depois começa a acontecer um monte de coisa que eles não estavam esperando, um monte de desafios, né, contratar, demitir, custos, isso e aquilo. Então acaba acontecendo isso também, às vezes eles não estão preparados do que há por vir, né? Mas, Ana, então, desde já eu agradeço, tá, a sua atenção, agradeço aí a disponibilidade, agradeço também a atenção de todo mundo que está aqui, tá? Quem tiver alguma dúvida, a gente vai, tá, né? A Ana deixou ali o conteúdo dela também, eu vou mandar a apresentação para vocês lá. E, bom, a gente, né, Ana, também, como a gente sabe que é um assunto complexo, de repente a gente pode trazer mais vezes aí esse bate-papo à tona de novo, porque às vezes, né, a gente sempre reforçar sobre isso não vai fazer mal, né? Pelo contrário. Com certeza. E a finanças, ela é um mundo muito grande. Hoje a gente só passou uma introdução, né? Mas eu quero entender mais, assuntos mais avançados de finanças. Tem mais conteúdo para aprender. Vai planejando aí, tá? Vai planejando. Aí no próximo ano a gente já vai, de repente, trazer alguma coisa novamente sobre isso, se você quiser também, tá bom? Opa, claro. Bom, perfeito, então, Ana. Obrigado, tá? Obrigada Obrigado, você, pessoal. obrigada Eu a todos. vou mandar para vocês lá os materiais, tá? E a gente se vê novamente em breve. Obrigado, Ana, Até mais. novamente. Obrigada a Tchau, vocês. tchau. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.